viram o vídeo da menina que supostamente comeu carne humana e a coitada tava desesperada? Segundo ela tava saindo da faculdade, posso estar enganada, mas pelo que eu tô lendo aqui, ela tá saindo da faculdade, quando um cara se aproximou vendendo coxinha dentro de um cooler, né? Daí ela disse que quando foi perguntar o valor, tava muito barato e ainda via com um refrigerantezinho. Ela comprou e quando ela comeu, ela disse que na terceira mordida ela sentiu um gosto estranho. Não parecia frango. E quando ela olhou a carne, ela disse que a carne tinha uma cor estranha e o gosto era meio agridoce. Ela ainda chegou a pensar, será que tá usando algum daqueles molhos especiais? Ou pode estar estragado? Mas ela não conseguiu comer mais, porque a cabeça dela ficou dizendo, isso aí não é frango, isso aí é carne humana. A cabeça dela ficou dizendo isso. Daí ela ficou com paranoia naquilo, ficou pensando naquilo, chegou em casa, foi pesquisar textura, gosto, sabor, aparência, tudo sobre carne humana e batia exatamente com a carne da coxinha que ela tinha comido mais cedo. Imagina o desespero. E o cara ninguém encontrou, ninguém teve mais atualizações. Imagina, galera, tu do nada comer carne humana, velho. Coitada, só tava com fome, saindo da faculdade, querendo uma coxinha de carne humana. Toma. E depois que eu fiquei sabendo que a boneca Annabelle fugiu do Museu dos Warrens e está solta pelos Estados Unidos, e depois que ela chegou em uma cidade, logo depois uma mansão pegou fogo, me fez pensar se realmente aquela boneca estava possuída. Como muita gente sabe, a boneca Annabelle ficou muito conhecida por conta de Hollywood, graças aos filmes do universo de Invocação do Mal, onde conta as histórias reais do casal Warrens. Durante a década de 60 e 70 eram conhecidos como caça-fantasmas, e eles investigaram diversos casos e um deles, o mais famoso do casal, é da boneca Annabelle. E de acordo com eles, essa boneca estava sob uma posse de um demônio muito poderoso, e por muito tempo ela ficou presa em uma caixa de vidro para manter no local seguro, pelo menos até agora. Aqui basicamente a boneca está em turnê. O nome da turnê em tradução em português é Demônios em Fuga, que tinha o objetivo de mostrar a boneca em alguns lugares específicos dos Estados Unidos. Basicamente o intuito era financiar um novo museu dos Warrens para que a boneca possa ficar lá. Um dos lugares que a boneca visitou foi uma prisão estadual da Virgínia. Ela também visitou o estado de Louisiana, e o mais estranho é que depois de 2 dias da sua visita, simplesmente uma mansão construída em 1859 começou a pegar fogo. E muitas pessoas estão dizendo que quem causou isso foi a própria Annabelle. Mas enfim, ela continua fazendo sua turnê e você pode até ver qual o próximo lugar ela vai visitar. Sinceramente, eu espero que não seja aqui no Brasil. Eles usaram um facão cego para cortar as partes do corpo dela, mas o facão tava tão cego que ele tinha que ficar dando porrada em vez de cortar. E o pior, tá tudo gravado. Foi um dos crimes mais brutais que eu já vi na minha vida, e se você não tem estômago, arrasta esse vídeo pra cima. A Nara, ela tava envolvida com um crime, ela vendia. Só que ela tinha uma namorada, a Darciele. Nesse dia, estavam as duas em casa junto com uma amiga, a Ingrid. A Ingrid estava grávida e ela queria evangelizar as meninas, então nesse dia ela ia levar as meninas para a igreja. Só que foi nesse mesmo dia que um líder que estava no presídio ordenou que eles fossem buscar a Nara, porque eles acreditavam que a Nara era uma traidora, porque ela morava numa região que era de uma facção, mas ela era de outra facção e ainda queria vender aquelas coisas ali no território dele. Isso foi lá em Fortaleza. Então, os bandidos foram na casa da Nara buscar ela. Só que como a Darciele e a Ingrid estavam lá, elas foram de arrasta para baixo também. Eles levaram ela pro Mangue 937. E juro, foi a cena mais traumática que eu já vi na minha vida. A primeira aí de arrasta pra cima, por mais que muita gente pense que foi a Darciele, não foi. Foi a Nara. E a Ingrid ficou assistindo tudo junto com a Darciele. Eles pegam a Nara e pegam aquele facão cego e começa a tirar os dedos dela. E ela fala, já foi, já caiu. Sem já os dedos das mãos. Só que ela acha que é só isso. Ela não entendeu ainda que ela vai virar camisa de saudade. E aí depois disso ele pega aquele facão cego e começa a tentar arrancar a perna dela na parte do joelho. Só que não sai, porque o facão ele tava dando mais porrada do que de fato cortando. Tava muito cego. E aí ele acabou até quebrando a parte que corta da parte de segurar. E aí ele pega outro facão maior ainda. Ele tenta tirar a perna dela, não consegue, então ele vai pro braço. E ele começa a tirar a metade do braço e ele, infelizmente, consegue arrancar. Ela fica só com um braço e depois ele já vai direto pro pescoço. Ele começa a tentar arrancar, mas foi muito difícil. E eles estão ali rindo. São 5 rapazes que estão ali rindo e brigando. Não, deixa eu fazer, deixa eu tentar, deixa eu fazer, porque realmente estava muito difícil. E nisso ela ainda estava acordada. Quando eles estavam tentando desconectar o pescoço, ela fica tentando defender com a mão que sobrou. E aí eles falam, tira a mão, porra, tira a mão.
e ela super acordada tentando evitar aquilo. Depois eles cortam para outra parte, aonde a Daciele tá pedindo, pelo amor de Deus, eu faço o que você quiser. E aí, um tenta dar um tiro nela. Só que aí ele não consegue. Outro rapaz começa a brigar e ele fala, não, deixa, você já foi, agora deixa eu. Tipo assim, como se eles estivessem indo chutar uma bola pro gol. Não, deixa eu, agora sou eu. E ele vai lá, pega a arma e dá um pipoco nela. Na mesma hora, ela já cai pra trás, porque ela tava de joelho. Ai, meu Deus, minha garrafa. Inclusive, aproveita que essa garrafa aqui tá na promoção. É só você clicar aqui embaixo que chega na sua casa. R$79. Gente, juro, eu paguei R$199. Então aproveita, porque o TikTok Shop acabou de chegar e tá tudo muito barato. Depois vai voltar pro preço normal. Então se você quer essa garrafa aqui, tá na hora de você comprar. Clica no link aqui embaixo que eu vou deixar e vai chegar direto na sua casa. Não tem estresse. Mas aí ela caiu pra trás, mas ela ainda tava viva. E aí eles já vão pra desconectar a cabeça dela. E eles ficam batendo e falando, tá viva, tá viva, tá viva, gente. Juro, vocês não estão entendendo. No final das contas, eles pegaram as cabeças delas e dá pra ver o cabelo todo molhado, todo sujo de lama, a cabeça das três, e fazem esse vídeo pra poder mostrar pro líder da facção que tava lá no presídio. Então, ele acabou mostrando pra algumas pessoas que estavam ali dentro da cadeia e o vídeo viralizou na internet. Não tá me seguindo? Clica aqui na minha foto, para você não perder mais histórias como essa. Pegaram os 5 rapazes que fizeram isso. Só que geralmente quando você tá dentro do tribunal e tem algum vídeo do crime, pode passar. Só que o vídeo ele é tão pesado que não autorizaram, porque é realmente muito traumático. Se você por algum acaso for doido e quiser ver, tipo eu, você pode pedir que depois eu te mando. Juntos, esses bandidos pegaram mais de 300 anos de prisão. Mas daqui a pouco eles estão por aí, viu? Enfim, esse foi o caso do Mug. Beijos. Desmitificando vídeos. Você me marcaram nesse vídeo de alguns jovens que estão atrás de um veículo e ele está levando uma caixa de som muito pesada. Quando de repente a estrutura cai lá de cima e vai em direção dessa garota aqui. E muitas pessoas que assistiram esse vídeo ficaram se questionando se essa garota tinha ido dessa pra melhor. E bom, pesquisando sobre esse vídeo eu descobri que ele foi feito na Indonésia e como vocês viram a estrutura acaba caindo. No vídeo dá pra perceber que tem uma pessoa lá em cima da caixa de som. Ele até tenta cortar um pedaço do galho da árvore para impedir que a caixa de som caísse, mas infelizmente não deu certo. A caixa cai bem em cima dessa garota aqui. E apesar do susto, de acordo com a notícia que eu encontrei lá no Insta, ela sobreviveu. A hora que esse cara aqui teve para simplesmente tancar um urso polar para proteger sua esposa é algo admirável. Alguns de vocês me marcaram nesse short para explicar mais sobre esse caso. Basicamente, esse homem junto com sua esposa foram passear com seus 3 cachorros no Canadá. Até que de repente eles foram atacados por um urso polar. A mulher foi atacada na entrada da garagem da sua casa. O homem, desesperado para proteger sua mulher, ele simplesmente enfrentou o urso. E durante a briga, o vizinho ouviu os gritos e barulho e matou o urso com vários disparos. Depois da luta contra o urso, o homem ficou com diversos ferimentos pelo corpo e foi diretamente ao hospital. A boa notícia é que ele tá fora de perigo, tanto ele quanto a sua esposa. Top, você não vai querer entender esse vídeo. Oi, eu sou a Victoria Haley. Pra quem não sabe, existe um caso real que inspirou o jogo Five Nights at Freddy's. Pra quem não sabe, o Chuck Cheese é uma franquia de restaurantes que de fato existe e antigamente não era só um restaurante, ele também shows de bonecos gigantes animatrônicos pra meio que fazer as pessoas ficarem mais tempo lá, consumir mais comida. Isso chamava muita atenção das crianças. Ou seja, é uma franquia de restaurantes nos Estados Unidos. Hoje em dia não existem mais esses shows de animatrônicos, mas antes serviam pra entreter os clientes e principalmente as crianças. Só que em 14 de novembro de 1994, uma tragédia que aconteceu em um desses restaurantes acabou tirando toda a reputação boa que o Chuck Cheese tinha. Aquela noite, um dos restaurantes do Chuck Cheese lá no Colorado tinha acabado de ser fechado às 9 da noite após uma festa de aniversário, só que algumas pessoas ainda estavam dentro do prédio, aparentemente 5. Essas 5 pessoas eram 5 funcionários que estavam limpando tudo, deixando tudo limpo antes de irem embora. Só que o que eles não sabiam é que não tinham só eles 5 lá dentro do prédio, tinha mais uma pessoa que estava escondida no banheiro. Ethan era um ex-funcionário que tinha sido demitido no mês anterior. Ethan acabou desvivendo todo mundo ali, depois foi preso, admitiu o crime, só que um dos 5 sobreviveu.
vídeo que eu mostrei no começo, uma mulher tá tentando abrir os olhos de um dos animatrônicos, que no caso é o Chuck Cheese, mas dizem que você nunca deve abrir os olhos desses animatrônicos, porque se você tentar abrir, porque eles sempre vão ter esse semblante aí cansado, com os olhos meio abertos. Se você tentar abrir, eles automaticamente vão ficar observando você. Que nem o sobrevivente do Nathan acabou aparentemente falando em depoimento anos depois do ocorrido. Enquanto ele tava no chão desmaiado, ele viu muita coisa estranha acontecendo com os animatrônicos que estavam presentes dentro do restaurante. Mas e aí, vocês ficaram com medo? Deixem nos comentários que eu quero saber. Não esquece de me seguir antes de sair do vídeo.